Boa noite a todos. Por favor, me deem um feedback se vocês conseguem me ouvir e ver. Boa noite, gente. Obrigada pelo retorno, Aline. Boa noite a todos que estão entrando. Ok, ótimo, tranquilo. Então vamos começar. Boa noite mais uma vez, né? Meu nome é Giovana e hoje eu estou aqui representando o chefe do Museu Marítimo Virtual do Extremo Oriental das Américas, né? E é uma equipe enorme, mas hoje eu vou representá-los, espero fazer bem esse papel. E em nome de Tiziano, em nome de Rafaela e também de Camila e os pesquisadores associados e que vão se associar, eu lhe dou as boas-vindas a todas as pessoas para o lançamento da nossa exposição iconográfica, que tá linda, particularmente falando, fiquei bastante tocada, eu que sou do Rio Grande do Norte. E já gostaria de iniciar a live com storytelling. Sempre começo lives com storytelling. E storytelling vai ser meu mesmo, né? Como boa potiguar, leitora de Câmara Cascudo. E tendo em consideração que o tema da nossa exposição é sobre a costa nordestina e a ocupação holandesa. Natal foi ocupada pelos holandeses e aqui nós temos muito viva essa parte da história do RN ligada à Holanda, né? Natal foi em Nova Amsterdã e isso ativa minha memória afetiva de uma forma bastante especial porque eu estudei isso para o vestibular e aqui no Rio Grande do Norte não tem uma pessoa que tenha, digamos, que seja millennial, né, que está na moda, mas que tenha a partir dos 30 anos que estudou a história do Rio Grande do Norte, que leu Câmara Cascudo, que Câmara Cascudo não foi só historiador, mas ele adquiriu várias funções ao longo da vida, mas aqui conhecemos bastante ele como literário e historiador. E é muito vivo para nós aqui. Então, brilhantemente, né, o museu acolheu a ideia do nosso convidado, que é expert nisso. Já vou dando um spoiler de toda a titulação dele, que é enorme, extensa, mas vamos falar aqui um pouquinho do que ele trabalha. Ele é mestre e doutor pela UFPB, ele é da Paraíba, assim como o museu, embora o museu seja virtual, está acessível 24 horas por dia em todo lugar do mundo, mas de certa forma ele é paraibano, né? Extremo Oriental das Américas fica na Paraíba. E não só na Paraíba, porque sabemos que a parte da navegação, ela influencia todo e qualquer lugar banhado pelo oceano. Então, assim, não é porque é extremo oriental das Américas que a gente vai se restringir a isso. Então, o museu ele é bem mais abrangente. Temos várias alas, vamos ter várias exposições, iniciando hoje com o lançamento dessa. Está particularmente muito bonita. Toda a exposição vai ser adaptada para todos os tipos de telas, sejam de computadores ou celulares, seja na horizontal ou vertical. Toda a equipe tomou um cuidado para que a experiência fosse a melhor possível. E gosto sempre de salientar que o museu respeita bastante a pesquisa e respeita o trabalho de todas as pessoas que voluntariamente cedem um pouco do seu tempo para alimentar os nossos bancos de dados. Todas as pessoas se dedicam bastante e em nome disso, em respeito a esse trabalho, o museu respeita todos os direitos de propriedade intelectual, principalmente os direitos autorais. Então, podem ter total confiança de que todas as fontes utilizadas, de que todas as fotos utilizadas e todo o material, ele foi autorizado pelo seu titular. Ou então ele foi coletado de bancos públicos, então a gente não vai ter nenhum risco lá no museu de encontrarmos materiais que não sejam autorizados, né? E em nome também da pesquisa, em nome da divulgação dessas pesquisas, nós adoraríamos que todos vocês visitassem, nos citassem, divulgassem, claro que indicando a fonte, né? Nós estamos dando exemplo e pedindo para que vocês façam o mesmo. É muito importante que esse trabalho seja valorizado.
Então, para que essa apresentação não seja tão extensa assim e a gente comece a falar do tema que a gente veio hoje aqui, eu gostaria de convidar o Leandro, acredito que ele já está aqui, peço licença para convidá-lo. Ele está entrando. Boa noite a todos que começaram a entrar durante a minha fala. Eu fiz uma breve explanação de como vamos conduzir a live hoje. Estamos falando sobre a exposição iconográfica do museu. O lançamento é hoje. Assim que vocês terminarem de assistir a live, ela vai ficar gravada no IGTV do perfil do Instagram do museu. Ela vai ser disponibilizada no YouTube para quem não pôde vir em tempo real assistir, mas vai poder ver depois, vai poder compartilhar depois. E vai estar aberta oficialmente. Terminou a live, já pode correr no site. Se não sabe o site ainda, na bio do Instagram do museu tem um site. Nós vamos colocar aqui nos comentários, para que vocês não tenham desculpa de que não viram essa exposição. Boa noite, Leandro. Tudo bem com você? Vindo. Agradeço o convite. Leandro, consegue me ouvir? Tô ouvindo também. Essa... Tá dando retorno a voz? Melhorou. Eu consigo ver. Eu acredito que todo mundo está conseguindo ver e ouvir você. Tá conseguindo ouvir? Sim. Então, já fiz uma breve introdução aqui de como o museu está trazendo, né, os trabalhos dos pesquisadores associados ou não. E vocês também podem contribuir com o museu. Nós temos um canal aberto no site, nós temos o Instagram, tem o e-mail. Quem quiser colaborar, quem quiser dar sugestão, a gente aceita, né? A gente quer que seja um museu inclusivo, que seja um museu que tenha o maior banco de dados possível, principalmente porque assim, a gente sabe que temos essa dificuldade em material de pesquisa. Leandro vai explicar para a gente como foi que ele desenvolveu a pesquisa dele, os desafios, e também a parte boa, porque a pesquisa ela dá trabalho, mas ela é muito gratificante. Então, com certeza, Leandro vai falar algo desse sentido para a gente. Mas, Leandro, me explique, por favor, como foi que surgiu a ideia desse tema e por que o museu? Que foi que você achou que o museu seria o ideal para receber a tua ideia, a tua pesquisa? Bom, o tema, na minha dissertação de mestrado, que eu defendi lá em 2016, foi sobre o Brasil holandês. E, apesar que eu trabalhei com história da Paraíba, mais especificamente. Porém, como eu pesquisei muitos assuntos, alguns ficaram de fora da dissertação. Anos depois, no caso de 2021 agora, eu tomei conhecimento do museu pelo meu amigo Zé Orno, que futuramente também vai estar conosco aqui apresentando. E ele me apresentou esse museu e eu entrei em contato. Aí, depois, passaram alguns dias, falamos com o professor Tiziano, nos apresentamos e surgiram algumas ideias de proposta de colaborar com o museu. Aí eu sugeri, professor Tiziano, eu tenho uma pesquisa sobre o Brasil holandês. Mostrei para ele, ele gostou e estamos aqui hoje para dar lançamento a esse resultado dessa pesquisa. É uma pesquisa não é muito complexa, até porque o museu também não demanda algo complexo, já que é para tratar todos os públicos, ou seja, a ciência deve ser escrita de forma que qualquer pessoa consiga compreender, pelo menos o mínimo possível. Não adianta você ser rebuscado ou complexo demais para ninguém entender nada, aí não tem serventia nenhuma, o museu deve ser acessível para todos os públicos, inclusive até para uma criança ler aquilo e compreender também. Então surgiu dessa forma a pesquisa. Ela meio que brotou desse ano, mas baseada em temas que eu tinha vindo estudando desde 2016. Entendi. Então, Leandro, é uma pesquisa que, embora o material tenha sido coletado antes, mas de certa forma ela foi idealizada para esse formato recentemente. O professor Tiziano sempre fala uma coisa, em todos os eventos que ele participa, eu gostaria de parafraseá-lo aqui, e que o museu não foi desenvolvido virtualmente por causa do Covid. O museu foi desenvolvido virtualmente justamente para que ele seja acessível. E a forma mais acessível e sustentável hoje de se manter um museu 24 horas e nesse formato tão rico é por meio da internet, né? Então, Leandro, já falando na pesquisa propriamente dita, as fontes utilizadas, você poderia falar para a gente mais ou menos quais foram as fontes, quais foram, e explicar para as pessoas que estão assistindo
a diferença da fotografia para a iconografia, porque a gente geralmente associa uma exposição com imagens a fotos. E a sua exposição, ela tem um plus, né? Ela não é foto, ela é grafite, não é isso? Me explique um pouquinho mais sobre isso. Gravuras. Qual o tipo do material que você está expondo? Certo. Fotografia ela é um tipo de iconografia. Por exemplo, pinturas, fotografia em si, gravuras, desenhos, afrescos, são iconografias. Até mesmo estampa, em tapete, em bordados, roupas também pode ser considerado. Isso também depende do teórico, mas é iconografia. No caso da presente pesquisa sobre a costa nordestina do Brasil holandês, eu trabalhei com dois tipos de fontes. As iconográficas, que são as pinturas de Frans Post. Quem não sabe, Frans Post ele foi um pintor holandês que, aos 25 anos, ele veio ao Brasil na comitiva de João Maurício de Nassau. Post, ao lado do Albert Eckhout, eles foram os dois principais pintores e desenhistas para retratar a natureza e a sociedade e a cultura brasileira lá no Nordeste. Lembrando que os holandeses focaram-se muito no Nordeste, Pernambuco, Alagoas, um pouquinho de Sergipe, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão. Daqui a pouco eu retomo isso. Então, o Proust ele passou alguns anos morando aqui no Brasil e fazendo muitos desenhos e gravuras. No caso dessa exposição, nós trabalhamos com 10 gravuras dele, feitas durante a década de 1630, 1640. Essas gravuras foram publicadas num livro, que é a História dos Feitos Recentemente Praticados durante os 8 anos no Brasil, ou seja, é um título que se refere ao governo de Maurício de Nassau. Esse livro não é difícil de encontrar, existem várias edições, inclusive tem uma edição recente, de capa dura, que foi lançada há poucos anos. Aí agora as fontes escritas foram duas. Essas fontes escritas elas são menos conhecidas. Uma é a Tossa da Navegação, que é de um capitão holandês também, que ele esteve aqui no Brasil por volta de 1623. Aí vocês podem perguntar, mas o que os holandeses estavam fazendo no Brasil? Na verdade, isso é muito óbvio. Em 1624, eles invadiram Salvador. Ou seja, anos antes, eles já estavam passeando aqui pela costa, fazendo o mapeamento dela para planejar os ataques. Mas não foi só por guerra, não. Os holandeses já vinham ao Brasil também para comprar açúcar e também para investir em engenhos. Já existiam engenhos na Pernambuco, na Bahia, no Rio de Janeiro, até em São Vicente, que tinham verba capital holandês também. Só que como eles tinham interesse em não apenas comprar, mas controlar a produção, então eles mandaram capitães percorrerem a costa e registrarem, fazerem mapas. No caso, eu não botei mapas aqui, mas talvez em outra exposição eu possa trabalhar com mapas holandeses, é uma possibilidade também. Então tem a Tossa da Navegação e o outro documento é o Roteiro do Rico Brasil, que é de 1624. Aí alguns podem perguntar, Leandro, onde é que estão esses textos? Tem em português? Sim, tem em português. Até porque eu também não sei ler holandês. Então, ainda bem que foi traduzido, gente. Esses dois relatórios, eles se encontram na revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Inclusive, eu quero agradecer ao IHZP por permitir divulgar toda a sua produção da revista na internet. É uma revista fundada em 1839, então são muitos volumes e ainda bem que tem tudo online para a gente poder consultar. Então, quem tiver interesse em consultar esses relatórios que abordam a costa do Brasil de norte a sul, não apenas o Nordeste, é só procurar lá na revista do IHZB. Então, basicamente, essas são as duas fontes. A iconografia de Frans Post e esses roteiros holandeses que são anteriores. Entendi. Então, para todo mundo que está aí, quem está chegando, só recapitulando, Leandro está explicando como foi a busca dessas fontes, as que mais se adequavam à ideia que ele tinha dessa exposição. E ele está disponibilizando uma informação riquíssima de quem quiser consultá-la na íntegra, né, na costa toda brasileira, existe em português, o que é muito importante. Já deixando aqui o registro de que quem se interessa por cartografia, o museu vai ter uma sessão, já existe na verdade, mas ela está sendo alimentada. Nós vamos ter essa sessão sim, até porque não podemos partir sem ser desse objetivo inicial, que é da costa, né? Nós estamos falando
da costa brasileira, da costa nordestina. O museu é marítimo, então a gente sempre vai ter esse ponto de partida. A pesquisa de Leandro também, embora ela fale sobre a ocupação holandesa, mas ela tem um ponto de vista também da ocupação do mar, das navegações, das embarcações. Vocês vão ver, eu tive uma curiosidade imensa, eu dei uma olhadinha, e assim, vocês vão ver que tem esse caráter das embarcações, das navegações, Sim. e é bastante interessante. E uma outra coisa que eu gostaria de perguntar, e eu acho que é a pergunta que muita gente deve estar se fazendo, já que são fontes relativamente antigas e que não são fotos e são gravuras, se você teve alguma dificuldade de fazer algum tratamento nessas imagens para que fosse melhor vista, ou elas estão originais, como foi que você idealizou essa parte? Certo. As gravuras, elas não estão na versão original delas. Elas tiveram que receber tratamento, inclusive agradeço aqui ao professor Tiziano por ter feito essa brilhante tratamento. Embora que existem sites que já mostram essas gravuras com tratamentos também. Mas aí também tem a questão dos direitos. Alguns sites eles disponibilizam para você consultar neles, mas não para copiar. Então eu tive que recorrer a outros bancos de dados, como a Biblioteca Nacional de Portugal, a Biblioteca John Carter Brown, lá nos Estados Unidos, que eles contêm essas gravuras digitalizadas. Inclusive, a Biblioteca Portuguesa tem as gravuras originais digitalizadas, ou pelo menos uma das cópias mais antigas. A gente está falando de gravuras de quase 400 anos, bem dizer. E detalhe, algumas pessoas podem perguntar, mas essas gravuras são grandes? Não, na verdade elas não são grandes. Quem já foi no Instituto Brennan, lá em Recife, existem algumas cópias delas. Elas são mais ou menos do tamanho, um pouco maior do que um notebook. Um pouquinho maior que um notebook hoje em dia. Então não são gravuras muito grandes. Muito grandes, não, muito grandes. E no caso do museu, por ele ser virtual, ele tem a vantagem de você poder dar zoom. Como as pessoas vão poder ver ao acessar o site, você pode dar zoom, em alguns casos, nas gravuras e poder ver detalhes que a olho nu normalmente você não iria ver porque teria que usar uma lupa. E evidentemente que você não vai andar com uma lupa no museu. Então o digital tem essa vantagem. É verdade. Gostaria de registrar aqui um comentário de George. George, ele está falando que é muito importante apresentar a iconografia para ir além do escrito e despertar o imaginário. Verdade. É arte, né? A arte nos toca, cada pessoa sente de uma forma diferente. E essa exposição, além de você poder ser tocado pela imagem, você também pode viajar nas descrições. Cada gravura dessa contém não só a descrição, mas contém uma descrição realizada por alguém que escreveu à época. A gente sabe que nós temos uma perda de informações quando são transcritas, adaptadas, traduzidas. Então, Leandro tomou esse cuidado de buscar uma fonte mais ideal possível, o mais próxima possível daquela época, para que a gente não perdesse tanto essa essência da informação. E eu achei muito interessante, vocês também vão achar, que a riqueza, né? Não só das gravuras, que o fato delas terem sido feitas, acho até nesse tamanho menor, nos dá a ideia muito melhor dos detalhes dessa gravura. As descrições, e essas fontes são riquíssimas no sentido de nos aguçar a buscar mais informações sobre isso, de expandir da costa nordestina para a costa brasileira, que eu acredito que deve ser muito interessante. E a minha outra pergunta, que não é tanto pergunta, mas é mais assim, no sentido de esclarecer, que durante esse processo de pesquisa, de todo esse zelo e esse cuidado, você sentiu algum tipo de dificuldade nessa coleta dos bancos de dados, no sentido de ter acesso, você como pesquisador, ter acesso a esse material? Você encontrou alguma dificuldade? A dificuldade ela surgiu para ter acesso às pinturas não, às gravuras sem a problemática de estar salvaguardado por direitos autorais. Porque você pode perguntar, mas Leandro, mas são gravuras, são cópias de gravuras que já têm mais de 3 séculos. Sim, mas tem o uso de imagem. Então tem sites que você pode consultar, como eu disse, mas eles guardam direito de imagem.
Então, deu um pouquinho de trabalho para encontrar essas gravuras em diferentes sites. Ainda bem que eu encontrei a maioria na Biblioteca Nacional Portuguesa. Quero também agradecer à biblioteca por disponibilizar esse acervo e muitos outros ainda. E quanto às fontes escritas, a maior dificuldade foi saber que elas existiam, porque se tratam de dois relatórios que foram publicados na década de 60 e 70, quando eles foram traduzidos lá no IHZP, que eu só vim ter conhecimento quando eu estava estudando para o mestrado. Isso há uns 7 anos. Aí, como eu disse, poucas pessoas conhecem esses relatórios, aí, então a dificuldade foi essa, ainda não são textos tão amplamente divulgados. Mas o interessante é que dá para fazer um contraponto a descrições portuguesas, espanholas, francesas, inglesas, somando com as holandesas, para você ver como é que esses 5 povos compreendiam ou enxergavam a costa brasileira. Porque geralmente a gente só pensa que o Brasil só foi mapeado pelos portugueses, mas não é bem assim. Outros povos também tinham interesse aqui. É verdade. Eu acho super interessante, porque não só o relato histórico, mas assim, você poder compreender o modo de vida, as formas de comercializar produtos, a gente tem uma noção muito mais ampla de como a sociedade funcionava naquela época. Agora eu já estou falando como Sim. cientista social. Gosto muito, particularmente, sou mais da área da antropologia, e eu sempre acho que história caminha conjunto. Então Sim. não adianta você saber da geografia e saber até um pouco da história, uma narrativa mais objetiva, se você não conseguir fazer essa interpretação de como aquela sociedade funcionava. Até para a gente ter uma noção das instituições, dos costumes e até das leis. Gente, eu também sou advogada, então assim, tudo está interligado. Eu acho que cultura é amplo, sim. Camila está aqui falando no chat dizendo que a valorização da cultura e da nossa história, parabéns pela riqueza dos detalhes da exposição. Sim, mas é basicamente isso mesmo. E com base nisso, a gente vai conseguindo ter uma ideia do todo. No Rio Grande do Norte, onde a ocupação holandesa ela é muito mais, eu acredito que até explorada, porque foi na capital do estado. O Forte dos Reis Magos mudou de nome durante essa ocupação, era Castelo Sebem, se eu não me engano, alguma coisa nesse sentido. Eu também não falo holandês, mas sei que foi isso. Eu sei bastante que mudou completamente o estilo de vida na época, no sentido não só de receber judeus, em uma sociedade que era católica, em sua maioria. Natal mudou o nome da capital, não era mais Natal, mas sim Nova Amsterdã. E isso influenciou bastante. Até o meu sobrenome, que descobri que é holandês, né? Aqui nós temos bastante. Então, assim, não é simplesmente você analisar a história dissociada de todos esses fatores. A gente fazer uma análise do conjunto dá uma ideia muito maior do que, assim, do que essa ocupação significou aqui no Nordeste hoje. Muita coisa que temos hoje, que vivemos hoje, que a gente tem como comum, foi influência dessa ocupação. E a gente falou também que das dificuldades, falamos da questão da busca da melhor fonte, de ter as autorizações necessárias, e que embora essas fontes elas tenham sido produzidas, na verdade o material, né, oriundo dessas fontes tenha sido conseguido muito tempo antes, e já seja de domínio público, a gente tem que ter em mente que no momento que você faz uma adaptação, de certa forma, é um novo material. Então, esse material tem direitos autorais de quem fez essa adaptação. Tradução também tem direito autoral. Então, a gente tem que ter em mente que não é simplesmente você pegar uma fonte e reproduzi-la automaticamente. É necessário todo esse cuidado. Isso vale para a gente valorizar todo esse trabalho de pesquisa, né, que é feito, não só do museu, mas de todos os outros museus, das pessoas que fazem pesquisa, que alimentam esses bancos de dados. Então, é bem importante que a gente tenha em mente que o trabalho não é só aquele que a gente está vendo pronto e acabado lindo. Tem todos os bastidores, todo o esforço. Mas nesse esforço todo, a gente sabe que pesquisar dá trabalho, mas é gratificante. O que você identificou como pontos altos na tua pesquisa e que você acha que conseguiu transferir lá para a exposição? Eu acredito que os pontos altos foi mostrar alguns detalhes das imagens, das gravuras, detalhes sobre fortificações, navios lá que se pode ver,
somando a descrição baseada em relatórios holandeses. Tudo bem que os relatórios foram escritos 20 anos antes das gravuras, mas em 20 anos a paisagem ela não mudou tanto. Fato esse que quando você vê aquela gravura do pôster e compara com o relatório, você vê que é basicamente a mesma coisa. A paisagem não mudou tanto. Então, isso para mim, foi um grande assado, porque eu achava que ia ter diferenças, mas nem sempre tem essas diferenças. Além disso, você também tem a possibilidade de ter uma noção de como é que era a paisagem do Brasil naquele tempo. Até porque a fotografia só foi surgindo no século XIX. Então, antes disso, é pintura. E quem pesquisa Brasil colonial sabe que não há muitas gravuras sobre o Brasil. É claro que existem regiões que têm mais imagens do que outras. Então, quando você tem essas gravuras, mesmo que seja uma, duas, três, elas ajudam bastante. Ela pode despertar a tua imaginação de, olha, eu estou vendo aqui Recife, Natal, Fortaleza, João Pessoa, isso aqui há 400 anos, 450 anos. Totalmente diferente a cidade hoje em dia. Mas isso é interessante que quando você soma isso, a leitura de um relato histórico, você pode ter uma forma de imaginar como é que era aquela época. Porque quando a gente pega o texto no livro, o texto está cru. Está lá, existia um forte, uma fortaleza, a cidade era assim. Mas nem todo mundo tem uma imaginação criativa. E a imagem ajuda isso. Então, poder juntar esses relatórios com o uso da imagem e algumas informações que eu botei sobre as guerras holandesas, então temos a junção de três fontes de informação que, para mim, foi gratificante mostrar nessa apresentação. Ao todo, são 10 imagens, indo da Bahia ao Maranhão, mostrando determinados pontos da costa desses estados que foram ocupados, em maior ou menor tempo, pelos holandeses, além de também evidenciar, os holandeses chegaram aqui em 1633, outros chegaram em 1637, durou tantos anos de conquista, a conquista foi menor, então as imagens, elas não são apenas ilustrações nesse ponto, elas também são um documento, elas são fontes históricas. Com certeza, e para diversas áreas do conhecimento. Sempre gosto de trazer esse caráter interdisciplinar para a pesquisa, porque a pesquisa é uma serendípia. A gente começa querendo achar uma coisa e acha várias. É verdade. É muito difícil, principalmente para quem gosta de pesquisar, manter o foco. Porque a gente começa com um objetivo, quando a gente vê, alargou aquele objetivo e a gente já está pesquisando várias outras coisas. E é muito bom esse exercício, porque a gente consegue ver além daquilo que está aos olhos, né? Eu acho que pesquisa é algo bem sensorial. Cada um vai ver de uma forma determinado universo. Você vai entender da tua forma, eu vou entender da minha, e imagem traz muito isso. E essa foi a intenção, acredito que a de Leandro e a do museu também. Porque temos um público variado, e esse público todo público vai ter uma experiência muito boa à sua maneira, né? Seja ele criança, adulto, pesquisador, ou então alguém que não é da academia, alguém que só gosta mesmo de arte, alguém que é curioso, quer saber da história, alguém que não gosta tanto de foto, mas gosta de ler, ou então alguém que gosta de ler, mas não gosta tanto de foto. Então, a gente tem aí uma acessibilidade bem ampla, né? E eu acredito que vai ser uma experiência excepcional para todo mundo. Então, eu gostaria de deixar aqui um esclarecimento para quem tiver alguma pergunta, mas não pode ser spoiler, porque a gente quer que todo mundo vá olhar para que vocês tirem as suas conclusões, deem as suas opiniões, comentários, compartilhem. É bem interessante ter esse feedback. Eu acho até que Leandro vai gostar bastante de saber até onde a pesquisa dele chegou. É importante para quem faz. E quem tiver alguma pergunta sobre a pesquisa, para Leandro, por favor, coloca nessa aba de perguntas. É uma onomatopeia que no centro tem uma interrogação. Assim eu vou conseguir ver a pergunta sem que ela fique no meio dos comentários e a gente passe por cima dela. Enquanto isso, eu gostaria de mais uma vez convidar todos para ver não só a exposição do Leandro, que vai ficar aí no museu, mas ela está ainda fechada, porque esse é o lançamento oficial. Quando a gente terminar a live, ela vai ser disponibilizada para que todos possam olhar. Antes do final da live, eu vou colocar aqui o site, mas para quem não quiser esperar eu colocar, pode ir na bio do Instagram
do museu, e lá vai ter o link, vai ter também o link do Facebook, o link do YouTube, e vai ter Uhum. o link do site. Do site também você consegue fazer tudo isso. É, deixando claro também que temos outros materiais muito bons, inclusive o Sim. Atlas do Naufrágio, que foi um banco de dados cedido pela Marinha do Brasil ao museu, bem interessante, da costa. Né? Na verdade, ele é Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, por enquanto, mas nós pretendemos, quando eu falo nós, falo da equipe, porque da equipe creio que eu sou uma das novatas. Antes de mim, já tinha muita gente trabalhando pesado nisso, né? Camila, Tiziana e Rafaela, gosto de deixar sempre bem claro, obrigada pelo espaço. Hoje estou representando todos e os pesquisadores associados, do qual eu também sou. E quem tiver perguntas, vocês podem fazer. Leandro vai responder só algumas, não todas. Mas eu acredito que se não temos perguntas, então é um bom sinal, porque aí nós conseguimos ser muito claros naquilo que a gente se propôs hoje, que era explicar, né, do que Leandro estava lá falando lá na exposição. É uma exposição iconográfica. Ele já explicou para a gente aqui a diferença de fotografia para iconografia. Quem não chegou a tempo de ver, vai ficar gravado aqui no IGTV, vai poder ver desde o começo, ficou bem interessante. Ele também falou sobre as fontes utilizadas, as fontes escritas, as dificuldades que ele encontrou na coleta desses dados e também no tratamento. Né? Ele contou com a ajuda de outras pessoas, inclusive do professor Tiziano. Essas Sim. bibliotecas, graças a Deus, estavam em português. Então, todo mundo também que quiser expandir essa pesquisa vai encontrar em português. São vários números, abrange a costa toda brasileira, não só o Nordeste. Mas hoje aqui a gente está falando do Nordeste, somos nordestinos, gostamos sempre de deixar muito claro o orgulho, né, disso. E, Leandro, como temos uma pergunta, eu acho que não temos mais perguntas, mas temos uma pergunta. Pode fazer. Leandro, Camila está perguntando para você se essa pesquisa demonstra as interferências na forma como os holandeses pescavam. Pescavam? Sim. Não, não chega a abordar essa questão da pesca, não. Apesar que na pintura não, na gravura da Paraíba, tem pescadores. Aparecem pescadores. Tem algumas também que você vê navio pesqueiro, mas eu não adentro a questão da pesca. Eu trabalho mais com a descrição da costa. Da costa. Mas a Entendi. pesca pode ser para outra, talvez outra pesquisa pode vir a esclarecer isso, porque houve sim pesca holandesa, não tanto, já que os holandeses preferiam mais bacalhau. E bacalhau não tem aqui no Brasil. Nossa, você vê como são as coisas. E agora que Camila falou sobre essa questão da pesca e você atentou que na gravura referente à Paraíba, A Paraíba tem. pescadores, aí me surgiu uma dúvida. Nessa gravura da Paraíba, existe alguma representação de local ou de alguma coisa, alguma. Como é que eu falo aqui? Existe, está retratado algo que hoje ainda existe na Paraíba? Sim, que é o forte a Fortaleza de Santa Catarina em Cabedelo, Então, essa que na época era chamada, na época de Franz Post, era chamada de Forte Margarida por conta da irmã do Maurício de Nassau. O Maurício de Nassau mandou rebatizar. Embora existam dúvidas, porque a mãe dele também se chamava Margarida. Mas segundo o Barlels, que foi o cronista dele, era em homenagem à irmã. Mas ainda existe essa fortificação. Quando vocês virem a gravura, eu recomendo vocês também procurarem a foto atualmente da Fortaleza. Vocês vão ver que é totalmente diferente. Mas não, Ela está no mesmo lugar, mas é totalmente diferente a estrutura. E, evidentemente, que Cabedelo hoje em dia não é mais daquela forma. Porque na época da Fortaleza, era só a Fortaleza e mato ao redor, mato e areia. Hoje em dia tem toda a cidade de Cabedelo. Então, isso é interessante, você fazer esse contraponto com todas as imagens. Ver a gravura e depois procurar como é que é hoje em dia esse cenário. eu já fiz. A minha pergunta se deve porque a gravura do Rio Grande do Norte ainda contempla o O mesmo forte. local, que eu não vou dizer qual é, porque vocês vão ter que ir lá olhar, mas É. a gravura está retratando um local que ainda existe aqui no nosso Uhum. estado.
E para quem não conhece a Paraíba, eu não conheço a Paraíba muito bem, não conheço ainda a Fortaleza, mas quem, assim como eu, não mora na Paraíba e quiser pegar essa gravura e fazer o contraponto no nosso Instagram do museu, no feed, tem fotos dessa Fortaleza hoje, e no museu também tem. Leandro, aí vai conseguir ver a riqueza de detalhes e também ver a questão até mesmo da conservação, né? É bem interessante a gente ver esse tipo de construção, para quem é da área de arquitetura, principalmente, deve ser bastante Arquitetura, interessante engenharia. para quem trabalha com a parte da revitalização urbana e quem gosta de trabalhar com patrimônio cultural, para quem gosta de trabalhar com essas coisas, é muito rico no sentido de manter vivo, né, a essência daquela sociedade materializada nas suas casas, nos seus prédios, que podem vir a ser tombados, ou às vezes até já são. Leandro, nós temos uma outra pergunta. Na verdade, nós temos várias. Agora apareceram várias. Nossa. Vou por ordem. Certo. O professor Tiziano fala que é bom lembrar que o museu tem uma seção especial sobre a Fortaleza de Santa Catarina. Eu acabei de falar sobre Exatamente. isso. Inclusive, lá é um lugar lindíssimo. Eu adoraria conhecer. Assim que eu for vacinada, eu farei isso. E Rogério Uhum. está falando que deu água nos olhos de ver as imagens relatadas, mas os holandeses gravaram algo nas ilhas do Istu. Eu acho, não sei se está cortada. Rogério, se você estiver aí ainda nos assistindo, depois você só complementa a tua pergunta que não veio toda. Essa questão da ocupação holandesa é muito interessante. Eu sou fascinada, porque eu gosto de história, e para o vestibular, então, nem se fala que eu estudei horrores. Isso. E eu lia muito em Câmara Cascudo, que ele tem uma visão mais poética até. Ele tem uma visão histórica mais bonita, é uma coisa mais agradável. E às vezes a gente Uhum. até confundia ele com ele era um cronista, né? Mas ele também era historiador, ele tinha muitas obras, várias, todo tipo. Historiador, folclorista. Isso. E a gente sempre via como se fosse uma apropriação, e ele dava uma suavizada. Essa questão de mudar o nome das principais construções dos lugares onde eles ocupavam, eu presto bastante atenção, que eles geralmente faziam isso. De certa forma, Tem é uma casos. forma de dizer que é nosso domínio, então vamos mudar. Uhum. Então, Sim. meio que um ponto comum em todos os lugares por onde eles passavam, eles faziam isso. Preste atenção a partir daqui, da minha experiência do Rio Grande do Norte. Deixa eu só ver se aqui se o Rogério já. Se Estuário do Paraíba, se tem registro do Estuário do Paraíba na ocupação dos holandeses aqui na costa, Leandro. Você conseguiu identificar algo nesse sentido? O estuário do Paraíba, a ocupação holandesa, basicamente, ela ficou restrita em dois lugares na Paraíba. A cidade de Filipé, que foi rebatizada como Frederica, ou Fredericstad, e a Fortaleza de Santa Catarina. Então, eles estavam habitando a cidade ou na fortaleza. Outras localidades do estuário não teve uma ocupação propriamente holandesa, mas o que foi que teve? Holandeses comprando engenhos. A maioria dos engenhos na Paraíba ficavam no estuário mesmo, seria na Alta da Várzea, que é hoje Santa Rita, o município de Santa Rita. Lá tinha mais de 15 engenhos, então alguns dos engenhos foram comprados por holandeses. Mas ser comprado por holandês não significa que era uma questão de ocupação, porque a maioria dos holandeses e do pessoal que servia na WIC, que é a Companhia das Índias Ocidentais, estavam na cidade. Então, a ocupação na questão do estuário foi mais focada nesses casos. A capital, a fortaleza e algumas fazendas e engenhos. Os holandeses não construíram vilas, não construíram cidades aqui também, na Paraíba. Até mesmo em Pernambuco, o máximo que eles fizeram foi ampliar Recife. Mas em outras localidades eles ficaram mais restritos ao que já existia construído. Entendi. Pois então, muito obrigada, Leandro. Muito obrigada por ter aceitado o convite para vir para a live. Em nome do museu, eu agradeço a sua Agradeço. disponibilidade, agradeço o trabalho brilhante que você fez e nos cedeu para que a gente possa distribuir essa riqueza para muitas pessoas, para que todo mundo possa conhecer o que aconteceu aqui e que possa divulgar também
divulgar com indicação da fonte, gente. Vamos respeitar a pesquisa e o trabalho das pessoas que demoram tanto para fazer essa coleta, esse tratamento. E me deixo à disposição aqui para eventuais lives futuras, né? E que você Sim, possa, fazendo. com certeza você vai desenvolver outras pesquisas, a gente deixa o canal aberto. Obrigada a todo mundo que pôde comparecer aqui, né? Um horário desse, que não é tão fácil a gente chegar ao trabalho cansado e tudo, mas entendemos que todas as pessoas que estão aqui valorizam bastante o trabalho que está sendo desenvolvido. E eu deixo o canal aberto para você fazer suas últimas considerações. Minhas considerações são agradecer ao museu, ao professor Tiziano, por ter dado esse voto de confiança, porque, como eu disse, a pesquisa ela já existia as fontes, mas o projeto surgiu esse ano, o professor Tiziano deu o voto de confiança, vamos investir aqui no teu trabalho, e hoje estou aqui dando essa live para publicar essa pesquisa sobre a costa brasileira no Brasil holandês. Alguns podem até se perguntar, Leandro, por que você trabalha só com o Nordeste? É porque Franz Post só pintou o Nordeste. Se ele tivesse pintado outras regiões, o Norte, Sudeste e Sul, aí eu teria contemplado na pesquisa. Mas como ele só esteve no Nordeste, então, por isso que o recorte é Nordeste. Agradeço também a você, Giovana, a quem está assistindo, ou quem já assistiu e não está mais conosco. E quem está aqui, recomendo que logo, logo vão acessar o site para dar uma olhada lá, ver as gravuras. Algumas você já deve ter conhecerem, que não é tão desconhecidas assim, tem na internet, mas lá eu tenho as descrições, tem informações que não tem nesses sites, essa é a novidade. Exatamente. Tem o Plus, e o Plus é justamente isso, é compilar tudo para que a gente consiga ter uma experiência muito ampla em um mesmo local, a gente consiga pegar o máximo possível de informações. Leandro, pois muitíssimo obrigada. Obrigada a todas as pessoas que estão conosco. Para quem não pôde vir, obrigada por assistir, porque eu tenho certeza que vocês vão, porque está excelente. Vai ficar salvo no Instagram, vai ficar salvo também no YouTube, não hoje, mas no decorrer da semana. O site está lindo, viu? Está com muitas seções novas. O banco de dados está riquíssimo. Aconselho a quem gostar dessa temática, não só das navegações, mas quem gostar de cartografia, quem gosta de arte, quem gosta de história, quem é curioso. Eu acho que a curiosidade é que nos move. Então, assim, o quanto mais coisas a gente puder saber e distribuir, explicar, melhor ainda para todo mundo, porque conhecimento é inclusão, né? A gente só pode achar ruim, bom e ter comparações daquilo que a gente conhece. Então, vamos conhecer o máximo de coisas que a gente puder e, se possível, conhecer as coisas de fontes seguras. E o museu toma todo esse cuidado, esse zelo de tudo que é divulgado lá, que é veiculado lá. Direitos autorais a gente respeita, propriedade intelectual toda a gente respeita, justamente para que isso seja uma coisa benéfica e não perigosa, porque a gente sabe que a internet, às vezes, nos dá medo até de publicar lá, porque a gente sabe que nem todo mundo toma esse cuidado. Mas nós fazemos a nossa parte e vamos caminhando, porque muita coisa boa vem por aí. Então, muito obrigada mais uma vez e até a próxima, gente. Um beijo para todo mundo. Tchau, boa noite para todos. Boa noite, tchau.